Se tem uma coisa que quase todo artista compartilha é a sensação de que o seu trabalho nunca é bom o suficiente. Pode até parecer estranho, mas isso não é incomum no mundo da arte. Grandes nomes da história, mesmo os mais renomados, têm uma relação complicada ali com as suas próprias criações. Artista é tudo maluco. Não, eu tô brincando, é porque o artista ele sempre se inspira, na minha opinião, num cara melhor que ele. Então pra ele nunca tá bom. Bom, um exemplo clássico é o Leonardo da Vinci, que sempre dizia: a arte nunca tá acabada, apenas abandonada. Olha que louco, ele revisava suas obras incessantemente, mano. O cara buscava a perfeição. No mundo literário, a gente tem vários exemplos. Por exemplo, o Herman Melville, que é o autor do Moby Dick, que hoje em dia é um livro clássico, mas ele mesmo passou a vida achando que tinha falhado como autor. Ele foi um dos grandes artistas que morreu sem saber que o seu trabalho seria reconhecido aí como um dos grandes trabalhos, né, de arte de todos os tempos. Que louco, né? Isso mostra, galera, como a autocrítica, né, pode impedir, de repente, que o artista consiga ver o valor da arte que ele cria. E na cultura pop isso também acontece. Muitos atores que a gente ama e que as performances são super marcantes, marcaram a história do cinema, na verdade, eles não gostam do próprio trabalho. Parece bem absurdo, né? Mas é a pura verdade. Então, provando que você é o seu maior crítico, a gente vai falar aqui de atores que odiaram as suas atuações. Mas a gente até gostou. Algumas até que... Mano, olha que loucura esse filme. Várias cenas horripilantes e, de repente, Hellboy, meus amigos. Pois é, muita gente não sabe, mas o Hellboy, na verdade, é baseado em quadrinhos, que tem vários elementos de terror. Ou seja, em Hellboy, o Homem Torto, é a primeira vez que um filme do personagem mergulha de vez nesse gênero. É horror! Inclusive, essa é a primeira adaptação direta de uma história dele das HQs. E pelos trailers, galera, tá bem fiel. E a história é assim. Em 1958, o Vermelhão investiga uma comunidade assombrada por bruxas que são lideradas aí pelo Homem Torto. Um demônio que te arrepia até onde não tem pelos, meus amigos. Meu Deus. Então já se prepara pra tomar uns sustos, além da boa e velha ação com o nosso querido diabo em Hellboy e o Homem Torto, a partir do dia 5 de setembro em todos os cinemas. Bom, quando o assunto é melhor versão do James Bond, muita gente acha que é o Daniel Craig, outros preferem o Sean Connery e até quem curta o Pierce Brosnan. Mas pelo visto o Brosnan discorda dessa gente que acha dele a melhor, já que ele mesmo não faz questão de rever os trabalhos que ele fez na franquia 007. Bond. James Bond. Muito louco, né? Porque o ator confessou que ele não tem vontade de ficar se vendo como James Bond e que ele acha que ele nunca foi bom o suficiente. Isso nas palavras dele, né? Ele mesmo disse. Além disso, o antigo galã admitiu que muitos dos problemas podem ter a ver aí com as inseguranças dele na época que ele estava interpretando esse personagem. É porque rola, no caso do James Bond, cara, um peso muito grande. O James Bond traz aí uma bagagem. Cada ator a gente vê essa revitalização. Tem que trazer uma coisa nova pro personagem, né? Alguma coisa interessante, sei lá. Agora, fazendo um pouco de justiça, a maioria dos filmes dele, como James Bond, são meio ruins mesmo, né, galera? Mas o problema nunca teve na atuação do cara, né? São umas histórias que não são tão legais quanto as, por exemplo, que o Daniel Craig teve a oportunidade de atuar. Então... Eu não acho. Eu acho ele legal, um dos meus James Bond favorito, porque a década que ele ficou sendo James Bond, os 4 filmes que ele fez, foi justamente a década que teve o jogo do GoldenEye, que foi um dos jogos mais vendidos de todos os tempos. E, assim, é uma loucura, febre que foi esse jogo. Então me deixou muito próximo à franquia, o que é muito louco, né? Mas pra você ver, né? O GoldenEye é, na verdade, o único filme considerado bom mesmo que tinha o Pierce Brosnan. Então, isso aí já mostra que, digamos, a passagem dele por 007 foi uma coisa meio conturbada. Em 2009, a carreira do Sam Worthington era uma das mais invejáveis de Hollywood, porque afinal de contas ele estrelou ali Avatar e foi considerado um dos pontos altos em Exterminador do Futuro, A Salvação, então ele tava indo bem. E aí, no ano seguinte, veio um balde de água fria, com aquela abominação, né, galera, chamada Fúria de Titãs. Um filme bem ruim em vários sentidos aí. Bom, com tantos problemas de roteiro, direção, produção, fica difícil pros atores tirarem leite de pedra. Vamos passar pano um pouco aqui. E aí não deu outra, as críticas sobraram também pra atuação dele como protagonista. Mas o próprio Sam, galera, reconhece o trabalho ruim, chegando a dizer que fez uma atuação sem graça e sem personalidade. Às vezes é uma coisa também do clima da produção, o backstage, sabe? O cara começa a perceber que o negócio não é legal, ele fala, eu vou entregar um trabalho mais ou menos. E é uma responsa muito grande pegar o último filme do Ray Harryhausen, que é o rei do stop motion, e ir atualizar ele. Então eles colocaram computação gráfica, e aí eu acho que os fãs do último filme, ou seja, que é um remake, não levaram
tão na boa, assim, Isso. essa atualização. E às vezes o ator começa a perceber que o projeto é muito comercial. Quer dizer, eu tô especulando aqui, né? Mas pode ser uma coisa dele realmente não ter entregado tudo que ele tinha. Hands off. Assim, o cara continuou fundo na autocrítica, porque ele afirmou que ele não criou um personagem, e sim uma bola de demolição, um herói genérico que não tinha nada pra acrescentar, pra oferecer, enfim. É, tudo verdade, né, galera? Mas como a gente falou antes, é impossível colocar tudo na conta do ator numa produção aí que foi bem problemática. O filme é horroroso em todos os sentidos, não só na atuação do protagonista. E é triste porque o antigo, né, a versão de 80 É fantástico. é muito legal. Muita gente concorda que o elenco infantil de Harry Potter foi melhorando com o passar do tempo. Eles eram muito novinhos, né, e foram aprendendo a atuar conforme a franquia foi avançando também. Mas o Daniel Radcliffe se cobra muito pelo Enigma do Príncipe. E vou te dizer uma coisa, não é só ele que se cobra muito, a gente também cobra muito dele, porque nesse filme, cara, parece que ele tava no piloto automaticaço, Mas ele tava assim. bêbado, ele falou, não falou no... Falou que tava bêbado? Não é nesse filme. Não é Ele falou que possível. ele já gravou várias cenas bêbados. Don't worry, it's just butterbeer. Is it? Bom, ou pelo menos ele pensava isso em 2014, quando revelou que é difícil rever esse filme e chamou a própria atuação de monótona. E é mesmo. Sem conseguir entregar o que ele tava tentando entregar. Eu acho que é um pouco. É que esse filme, ele tem uma vibe meio gótica, assim, ele tem uma vibe meio Dark Times, é uma energia meio baixa, assim, é um filme meio, entendeu? Então eu acho que meio que combina, talvez, passa meio reto, assim, mas se você for parar pra prestar atenção, ele tá meio com tédio, parece, sabe? Ele não tá levando muito a O sério. Taco não comprou a ideia. É claro que por muito tempo os atores mais velhos se sobressaíram entre os críticos, né? Pô, você tá fazendo um filme que tem o Gambon, o Alan Rickman, a Emma Thompson, então é só gente muito fera, né? Mas no próprio Enigma do Príncipe, o Daniel recebeu elogios pela atuação, isso só aumentou nos últimos filmes, principalmente a parte 2 de Relíquias da Morte. É, que daí eu acho que ele melhorou muito. Tem cenas ali no Relíquias da Morte que aparentemente ele poderia estar bêbado, mas ele tava bem. Come on, Tom. Let's finish this the way we started. Together. Bom, deixando essas cobranças de lado, hoje em dia o Daniel Radcliffe deve estar se sentindo bem realizado como ator, já que ele ganhou há poucos meses o Tony Awards, que é o prêmio máximo do teatro americano. É legal isso porque ele se encontrou, né? Ele é um cara que fez muito jovem uma franquia super popular e ao invés de ter seguido por um caminho de fazer mais filmes populares e continuar no cinema, tal. É porque ele ficou bilionário. Ele já ganhou todo o dinheiro que ele tinha pra ganhar no planeta, né? É legal porque ele foi pelo caminho de se renovar como ator e de melhorar como ator. Ele ganhou o Tony, que, digamos assim, dentro da atuação, pensando que o teatro é uma coisa tradicional e tal, pô, é um prêmio muito fera, né? Pra um ator ganhar. Além disso, ele vinha de indicações a prêmios importantes pela biografia maluca do músico Weird Al Yankovic, então o Menino Bruxo realmente cresceu, olha só. And the Tony Award goes to Charlie Kringus himself, Daniel Radcliffe! Vocês lembram quando a Sue é empalada e aí ela morre temporariamente lá em Quarteto Fantástico e o Surfista Prateado? Vamos combinar que a atuação da Jessica Alba não é das melhores? Veja no replay. Ela não só reconheceu isso, como apontou aí uma desculpa, né? Quem foi o verdadeiro culpado pelo desempenho ruim da cena? O diretor do filme, segundo ela. Tudo é culpa do diretor no fim, sempre né? No fim é. No filme a situação era tensa, triste, desesperadora, qualquer uma dessas coisas aí, exceto sensual. Mas o Teen Story falou pra ela chorar mais bonito. O cineasta disse que a Jessica estava atuando de um jeito muito real e doloroso, então ele pediu pra ela fazer um rostinho mais bonito, mais neutro. Nossa. E que ele poderia depois colocar lágrima em CGI, tipo, fica tranquilo, nem precisa chorar tanto assim. Faz um rostinho mais bonitinho. É. It's so dumb. Aquilo tudo fez a atriz pensar que se ela não podia agir como uma pessoa de verdade, era melhor largar a profissão dela. Isso não aconteceu, né? Ela continuou atuando, mas a carreira da Jessica Alba seguiu bem devagar a partir daí. Então você vê que... Ficou traumatizada. Mas eu acho que deve ser um ponto onde ela falou, meu, que droga, cara, ao invés de eu poder atuar, que é o que eu gosto, tem que ficar sendo essa chorar figura. bonito. É. O Shia LaBeouf é aquele tipo de ator que não tem papa na língua e fala o que pensa, mesmo se não for uma boa ideia. E esse é o menor dos problemas do cara, né? Não vamos falar disso hoje em dia não é... Quieto. Shia LaBeouf.
Shia LaBeouf, exatamente. Acontece que ele fez comentários, digamos, duros sobre Indiana Jones olha essa fita. e o Reino da Caveira de Cristal, que é o 4º filme da franquia, que apresenta o filho do arqueólogo. Os fãs não gostaram muito do filho do arqueólogo, né? Criticando alguns aspectos da produção, tipo aquela cena, por exemplo, do cipó com os macacos. Olha que bonitinho, o macaco prego aí. Mano, o auge da ousadia do cara foi dizer que o Spielberg tropeçou nesse filme. Ele falou, não, dessa vez o Spielberg tropeçou. Mas, ao mesmo tempo, ele assumiu a culpa por não ser convincente em cena. Ele falou mal do fucking Steven Spielberg e depois ele falou, mas eu também não fiz um trabalho tão bom. Se foi pela repercussão negativa ou pela imagem negativa que o Shia LaBeouf criou em Hollywood sobre ele mesmo, o fato é que cortaram o filho do Indiana Jones no último filme. Tem todo um filme pra apresentar o filho e Meu morre. Deus. Bom, por falar no Shia, quando o primeiro Transformers lançou, ele foi elogiado ali pelo timing cômico e também pela emoção nas cenas de ação. Mas isso acabou não rolando com quem? Com a Megan Fox. Apesar de ter virado um ícone instantâneo, ela recebeu críticas por não conseguir carregar o filme da mesma maneira que o parceiro, e também rolou uma parada onde Meu, essa dizem menina que, né, sofreu, ela sofreu, que nem o diabo, né? Mas isso é uma história difícil de abordar, tem vários ângulos. Ela mesmo desmentiu ali várias coisas que se especulava, mas aí tem material de backstage que meio que mostra que o clima não era muito saudável, então a gente nunca vai saber, na real, né? Ela disse numa entrevista que ela tava péssima em cena, que ela não sentia orgulho do que ela fez, demonstrando só uns 7% da real capacidade dela. Eu acho legal ela estimar em 7%, que é uma precisão, porra, muito foda, né? Ela foi usada como objeto também, como um objeto sexual, uma mulher. Uma garota bonita, sim. Dentro do filme, então claramente o papel é isso. This is like a romantic thing that I'm not trying to do. You know, not that you're not worthy of trying something like this on. I'm a friend of yours. I'm not a romantic friend. Já na continuação, a Megan disse que tentou, mas ao mesmo tempo refletiu que trabalhar com Michael Bay não é uma experiência de atuação de verdade. Mano, ela chegou a comparar ele com o general do Bigodinho. Com ele, né? O mal maior. E isso pegou super mal, mas assim, imagina o que ele não aprontou com ela pra ela chamar ele de general. E outra... Não, mas isso aqui que ela tá falando é tão ofensivo quanto pra um diretor, porque ela tá querendo dizer que trabalhar com Michael Bay não é uma experiência de atuação. Falando que o trabalho do cara é tão artificial, tão comercial, que também é difícil julgar qualquer ator que esteja no filme do cara, entendeu? Excuse me, I'm sorry. I'm sorry. Okay. Ladies and gentlemen, let's thank Michael Bay for joining us. Ó, esse caso agora é um dos mais bizarros, porque a gente tá falando de uma atuação muito elogiada e que lançou a carreira da Anya Taylor-Joy. E ela não gosta. A Bruxa, meus amigos, marcou aí um baita início pra atriz, mas ela não teve um pingo de otimismo quando se viu na telona pela primeira vez. Mas ela era criança, né, cara? Não, é assim, jovem. É jovem. Quando você tá fazendo um dos seus primeiros trabalhos e tal, a autocrítica tá no talo, né? Ela viu lá e falou, brother, vai flopar, tô horrorosa. I be the witch of the wood. Liar, liar. I am. Listen not to her, Mercy. I am that very witch. When I sleep, my spirit slips away from my body and dances naked with the devil. Pra vocês terem uma ideia, ela ficou arrasada e ela pensou até que nunca mais trabalharia num filme por não ter atuado direito nesse. Ou seja, o filme que lançou ela como uma ótima atriz, ela achou que ia lançar ela pro buraco. Ela falou que ela ficava perguntando pro diretor, tipo, ai meu, tá legal? Ai, tá legal. Você acha que tá legal? Chegou uma hora que ele sentou com ela e falou, então... Quando não estiver legal, eu te falo. Não, você tem que acrescentar você no personagem, a sua parte. Então não fica perguntando pra mim que tá legal, faz do seu jeito e vai ficar legal. Não tá claro o que a atriz acha hoje em dia, mas parece ter sido o caso de uma pessoa jovem, insegura. O primeiro trabalho dela, ficou com medo de ser rejeitada. Contrariando o que ela acreditava, não faltaram oportunidades a partir dali pra ela, Tá furiosa, que chegou a trabalhar um ano inteiro só com uma semana de férias entre várias produções, de tanto que ela era requisitada. Bombou. O Ed Redmayne é um desses atores, me ame ou me odeie. Alguns curtem a atuação dele, que já até venceu o Oscar, enquanto outros acham exagerado demais. Mas se a gente falar aqui de Destino de Júpiter, infelizmente a maioria concorda que ele ficou fora. Olha, eu vou dizer fora do tom aqui sendo generoso, né? Cara, ele foi um vilão bem triste, inclusive o próprio Ed Redmayne não gosta. Bom, ele admitiu ter ido longe demais no trabalho de voz desse personagem, que tem uma questão ali, né? O personagem teve a laringe arrancada e por isso ele fala daquele jeito meio abafado. I create life and I destroy it.
Life is an act of consumption. A justificativa até que faz sentido, mas é que assim, ele exagerou mesmo assim e aí ganhou um framboesa de ouro. I won a prize for it for the worst performance of the year, so yeah, it was pretty bad performance on accounts. Porém, pra provar que não existe unanimidade quando o assunto é Ed Redmayne, a revista Vanity Fair publicou uma matéria em defesa dessa atuação, falando, nossa, ousadia. Todo mundo está pirando, essa atuação foi ótima, ele não tinha laringe, vocês entendem isso? In retrospect, it may have been too much. A gente tinha falado da Anya Taylor-Joy, mas a Kate Winslet odeia a atuação dela no Titanic. Isso também é bizarro, né, galera? Nossa, que é icônica a atuação dela, né? E assim, vamos lembrar que ela encantou todo mundo por gerações ao lado ali do DiCaprio e ainda foi indicada ao Oscar de melhor atriz pelo papel da Rose. É um dos papéis mais icônicos do cinema. É, total. I'm flying. Jack. Mas a opinião da Kate vai mesmo na contramão da galera. Ela disse que a cada cena ela ficava pensando, meu Deus, eu fiz isso. Ela, que é britânica, também criticou muito o sotaque americano que ela tinha na época e ela queria fazer tudo de novo se ela pudesse, fazer tudo muito melhor. Mas não pode, até porque o Titanic afundou, quem foi lá tentar voltar não conseguiu. Não tem como ter Titanic 2. É melhor não ir lá. You've said in the past that you think your American accent Titanic is awful. Do you still feel that way? Yes. I can hear me doing it. I think by the time I did Eternal Sunshine, I was getting it. Alguns anos atrás, o Dev Patel contou que passou a ter medo de atuar em filmes grandes de estúdio depois da experiência em O Último Mestre do Ar. O cara ficou com medo. Ó, não é novidade que a tentativa de levar o universo de Avatar: A Lenda de Aang pro cinema foi assim, um dos maiores fiascos de todos os tempos. E é claro que isso ia refletir nas atuações, assim como em Fúria de Titã, que foi um exemplo que a gente deu aqui. O cara vinha em ascensão, depois de Quem Quer Ser um Milionário, porra, e pegou um papel do Zuko, um dos personagens mais importantes da trama, galera. Bom, apesar da atuação dele ser considerada uma das poucas que se salvam ali no filme, o Dev odiou o resultado. Ele disse que ele viu um estranho na tela. Digamos, ele olhava e ele não conseguia se identificar com ele. Acontece também se o cara grava muito em chroma key, coisa assim, depois ele assiste e tem uma impressão do trabalho dele que fala, completamente diferente. Nem lembro que fiz isso aí, né? I am Prince Zuko, son of Fire Lord Ozai and heir to the throne. A experiência foi assustadora, porque ele não se sentia ouvido, mas pelo menos ajudou o ator a aprender a dizer não pra certas coisas dali em diante. Não, é que você tem que negociar bem os trabalhos que você entra, ver se tem a ver com você, porque depois que você entra, meu amigo, você vai ter que obedecer certas coisas. Exatamente. Aí, galera, obrigado. Não, mentira. Não... quer dizer...